Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo, porque na verdade eu queria tratar de um tema que eu ando percebendo aí que está sendo meio polêmico, sabe? Tipo, pelo menos para mim, né? Eu tenho um ponto de vista sobre o uso de gordura na massa. No caso nosso do azeite, por exemplo. Assim, uns falam que o azeite dá menos crocância, outros usam o azeite porque diz que dá mais crocância. Então eu vou dar o meu ponto de vista, tá? Eu já troquei ideia com alguns amigos, alguns pizzaiolos, com o mestre lá de São Paulo, Benalua. Abraço, Benalua. E mas eu vou dar a minha versão, que é o que eu vejo nos resultados das minhas produções, dos meus testes, etc. Sim, é meio contraditório, mas é assim. O azeite, ele serve, primeira coisa, ele ajuda a reter a umidade. Se ele ajuda a reter a umidade da massa, a massa acontece algumas coisas. Por exemplo, vai ter uma massa de melhor alvéolos, alvéolos mais desenvolvidos. Então, o azeite serve para isso, reter a umidade da massa. E serve, ele funciona como se fosse uma como se fosse engraxar a rede de glúten, sabe? E consequentemente ela vai ter uma melhor elasticidade, extensibilidade. Bom, dito isso, pressupõe-se que o azeite, sendo assim, obviamente vai deixar a massa menos crocante. E fazendo um parênteses aqui, a crocância da massa ela se dá mais por controle de temperatura, desidratação da massa. Quanto mais tempo fica no forno, mais desidratada ela vai ficar e, consequentemente, vai ficar mais crocante. Então, eu queria dar esse ponto de vista. Aí, se você coloca a fonte de gordura, no nosso caso o azeite, no começo da receita, subentende-se que ele vai criar, porque ele é um lipídio, ele é uma gordura, ele vai criar ele vai, ele vai, ele vai, como é que se diz? Como se ele envelopasse o grão a farinha, você entendeu? E aí o que vai acontecer de ter menos absorção de água? Vai ficar com a massa um pouco mais, com menos elasticidade. Então, você percebe que tem diferenças de você colocar o azeite no começo ou no fim da receita. Por exemplo, se for fazer uma massa napolitana, tipo napolitana, você pode colocar o azeite no final da receita. Se for fazer uma massa romana, é aí que eu falei no começo aqui, que é aí que é uma contradição. Se você não coloca o azeite e para que você quer fazer como é a romana, você quer fazer uma massa mais crocante, aí você não quer usar o azeite, é complicado, porque a massa romana, a integlia romana, a impala, focácia, ela precisa de alvéolos bem desenvolvidos. Tá vendo a contradição? Aí que é complicado. Então, para você conseguir isso, além de uma hidratação alta, o azeite iria ajudar, colocando no final da receita. O azeite ia ajudar bastante, porque ele ajuda esse desenvolvimento. Então, no final, no fringir dos ovos, você vê essas últimas postagens minhas, eu fiz Detroit, Integlia, tudo, ficou maravilhoso e eu não usei azeite. Mas pensando assim, aí você teria que usar o azeite, entendeu? Então, resumindo tudo, o azeite você só tem a ganhar com ele. Essa é a minha opinião, tá bom? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí, de boa, tá? Agora, te respondo outra coisa. Vai dar uma diferença assim astronômica de um produto para o outro? Não, não vai dar. Se você fizer uma sova bem feita, se você obedecer os tempos de maturação, fermentação da massa, levar a massa ao forno no tempo certo dela, no ponto da fermentação correta,
e com temperaturas ideais para aquela massa que você está fazendo, por exemplo, uma napolitana acima de 400 graus, para ela ficar mais macia, uma pizza romana até 300 graus, 280. Então, se você fizer isso, não vai dar uma diferença assim astronômica, não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Mas a minha indicação é usar o azeite. Um abraço.